Fala, viajantes! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Tailan e esse é o meu canal de viagens. No vídeo de hoje eu vou começar uma série somente sobre visto americano. Eu recebi lá na minha caixinha do Instagram muita gente perguntando, muita gente pedindo esse vídeo. Eu resolvi então fazer uma série. Essa série são vários vídeos em que eu vou te falar o processo total para retirada do visto americano e aprovação, como que é esse processo burocrático, o que você precisa fazer, quais as dicas que são importantes na hora de sua entrevista lá para você ser aprovado. E claro, eu vou contar também como foi a minha experiência. Foi bem nervosinha, mas no final deu tudo certo. Então se liga aí. No vídeo de hoje eu vou fazer uma explanação geral do passo a passo, né? O que você tem que fazer em passos para poder chegar até a aprovação do visto. Bem, o visto americano ele pode ser um terror para muitos, né? A gente fica ali com muito medo, ansioso, querendo que as coisas aconteçam, sem saber se vai ser aprovado ou não. É um processozinho chato, né? Então muita gente tem esse temor. Já para outros é uma coisa mais simples, né? Que você vai lá de primeira, já consegue a aprovação. Então depende muito da experiência de cada um. Lógico, a gente fica temeroso, fica ansioso porque é um dinheiro que a gente investe e não é um dinheiro barato. E você corre o risco de não ser aprovado, né? De você ter colocado ali, ter gastado o seu dinheiro em vão. Então eu acho que é por isso que a gente fica meio nervoso, ansioso e temeroso quanto a esse processo. Muita gente é desaprovada, né? Existem uns pré-requisitos para você ser aprovado, sim. Principalmente nas questões ligadas a que você tem que fazer a comprovação de renda, tem que fazer a comprovação de que você tem alguma coisa aqui no Brasil que lhe prenda, algum vínculo aqui no Brasil que lhe prenda, né? Seja questão de família, de filhos, seja questão escolar, né? Como faculdade, emprego. Então tudo isso vai influenciar. Antes de mais nada, se inscreve no canal, gente. Como que você vai assistir a série completa do canal se você não tiver inscrito? Se inscreve, não custa nada, é só um botãozinho lá que você aperta e aí você tá inscrito, tá certo? Se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta, tá bom? Vamos começar então. Passo número 1. Primeiro passo que você tem que fazer antes até de tirar o visto americano é ter o seu passaporte, né? É obrigatório, você só consegue tirar o visto se você tiver o passaporte. E para fazer o passaporte aqui no Brasil, você precisa primeiro entrar num cadastro, fazer seu cadastro lá no site da Polícia Federal. E aí depois desse cadastro, você vai pagar uma taxa no valor de R$ 257 aproximadamente. E aí depois de ter pago essa taxa, você vai fazer um agendamento até na própria sede da Polícia Federal, e onde você vai lá entregar seus documentos e fazer o cadastro todo para retirar o seu passaporte, tá? Lembrando que para tirar o passaporte você não pode ter nenhum débito com a justiça, né? Você tem que imprimir aquela declaração criminal de que você não tem nenhum débito com a justiça. Você tem que também estar tudo ok com o seu título de eleitor, né, com todos os comprovantes de votação ou a justificativa, né? E se você for homem também tem que estar tudo ok com a sua reservista. Então basicamente esses são os únicos empecilhos para tirar o passaporte. Então é bem tranquilo, basta você estar tudo ok com a justiça criminal, tudo ok com a justiça eleitoral. Fez o agendamento, aí você vai lá, faz a sua entrevista lá na sede da polícia, e aí depois é só aguardar uns 10, 15 dias para o seu passaporte chegar. Vamos para o passo número 2, né? O passo número 2 é aqui que começa realmente o processo de retirada do visto. Lembrando que esse vídeo é para o visto de turismo, tá? Então a gente vai falar especificamente do visto de turismo, porque agora você vai preencher o formulário chamado DS-160. Esse formulário ele é exclusivo para o visto de turismo. Se você for tirar outro tipo de visto de negócio, visto de estudante, é outro tipo de formulário, tá? Nesse formulário DS-160 é onde você vai colocar todas as suas informações. Documentos, seus dados pessoais, seus dados profissionais, onde você trabalha, se você tem empresa, se você tem casa própria, se você mora de aluguel, se você tem filho, se você tem cachorro, tudo eles vão te perguntar nesse formulário. E esse formulário ele é de extrema importância. Por quê? Conforme você vai colocando esses dados nesse formulário, no dia que você for na entrevista lá no consulado,
A entrevista que eles vão lhe fazer vai ser baseada nos dados que você colocou nesse formulário. Então é de extrema importância que tudo que você coloca nesse formulário seja verdadeiro. Então lá você vai colocar a sua renda, coloca a sua renda verdadeira, né? Se você tem emprego fixo, se você é autônomo, quanto que você ganha, né? Você vai colocar o valor do seu imposto de renda. Então assim, são N dados que você vai ter que colocar nesse DS 160. A gente, quando a gente foi tirar o visto, a gente que eu digo é eu e o Wesley, nós fizemos esse processo por uma empresa, né, chamada aqui em Fortaleza, ForVisto. Fizemos esse processo com essa assessoria. Assim, dá para você fazer sem a assessoria? Dá para você fazer sem a assessoria. Mas caso você queira, necessite de algo mais, de uma segurança, eu indico você fazer pela assessoria. Porque cada caso é um caso e a assessoria vai estar ali para te ajudar. Não é propaganda, tá? Ainda não é propaganda. Ela vai estar lá para te ajudar, vai te dizer quais são as possíveis perguntas que possam haver te fazer, quais dados reais que você tem que colocar, né? Eu, por exemplo, eu e o Wesley, nós não somos casados, mas nós colocamos no formulário que nós éramos juntos, né? Nós éramos namorados e que nós iríamos viajar junto. E essa informação foi de extrema importância. Talvez, se a gente não tivesse na assessoria, nós teríamos feito o formulário sem dizer que nós éramos um casal, por exemplo, já que nós não éramos casados, mas a assessoria informou. Então, eu indico você a fazer a assessoria. Custou R$ 180 por pessoa, tá? Ela varia um pouco, assim, de valor. Se você já tiver um visto desaprovado, né? Se você já teve algum negativo para o visto, esse valor aumenta. Passo número 3. Após você preencher o formulário DS-160, você vai receber um boleto para ser pago, que é a taxa de emissão do visto. Essa taxa de emissão, ela está custando hoje $160, né? Então vai variar aí conforme você for pagar, dependendo da taxa do câmbio. E aí, depois que você paga essa taxa, é que você pode marcar os seus agendamentos, tá? E aí vem o passo 4, né? O passo 4 é onde você vai marcar os agendamentos, que são 2. Primeiro você vai agendar para o CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, e depois você vai agendar para o consulado em si para fazer a entrevista. Tem que ser nessa ordem, tá, gente? Primeiro você marca no CASV e depois você marca no consulado. Algumas pessoas conseguem marcar no mesmo dia, mas outras pessoas não. Mas tem que ser nessa ordem. Você precisa primeiro ir no CASV e depois ir no consulado. Aqui, como nós moramos em Fortaleza, nós fomos para Recife. Então nós fizemos todo esse processo em Recife. Mas você pode estar fazendo em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, Brasília, Recife e Porto Alegre, que são as cidades onde possuem o consulado, tá bom? Passo número 5, você vai até o CASV, né, que é o seu primeiro agendamento. A gente fez o agendamento do CASV num dia à tarde e no outro dia pela manhã nós fomos ao consulado. Né? E lá no CASV é muito tranquilo, né? A gente chega somente para fazer uma foto e pegar a nossa biometria, né? Então não precisa ficar nervoso, vá no seu horário marcado, com o comprovante de agendamento. Aqui vai ter vídeo com os documentos que você precisa ter em mãos e como foi a nossa experiência também nesse processo. Aguarda aí. Passo número 6, você vai até o consulado. Aí essa parte é a parte mais tensa do processo, né? Primeiro porque você passa por um restrito sistema de segurança, né? Então é raio-x, você não pode levar bolsa, né? Tanto que lá na rua, lá em Recife, quando a gente foi, existia muitos lugares para você guardar a sua bolsa, porque você não podia entrar de bolsa, né? Então é bem seguro mesmo e é cheio de criqui. Então, a gente vai nesse consulado e é lá onde você vai estar cara a cara, né, com o agente consular, que vai fazer toda a sua entrevista. E essa entrevista, ela é baseada no formulário que você preencheu, naquele DS-160 que estava lá no passo 2. Então, é a partir daquele formulário que vai meio que nortear o que você tem que saber, o que você tem que dizer. E vai ter vídeo aqui no canal sobre quais foram as perguntas, tá, que fizeram pra gente. E eu tenho certeza que essas perguntas elas vão se repetir em outros processos de entrevista que vai ajudar muito você. Nessa ida do consulado, você tem que ter em mãos todos os documentos que comprovem o que você preencheu lá no formulário. Então, se você disse que tem casa alugada, né, você é dono de casa e vai alugar, você tem que comprovar aquilo que você diz. Se você disse que recebe R$ 5.000 por mês, você tem que levar o documento que comprove que você
tem uma renda de R$5.000 por mês. Se você diz que faz faculdade, que tem 2 filhos, você tem que levar o documento da faculdade e que dá certidão de nascimento dos filhos. Então, você precisa comprovar tudo o que você disse no formulário DS-160. É uma conexão mesmo, tá? Então, por isso é importante você falar a verdade, entender bem como que funciona o preenchimento do formulário, para saber as respostas que colocar, como que se deve preencher, tá? É muito importante essa questão. Lá na hora da entrevista, você já sabe se você foi aprovado ou não, né? E aí entra o passo 7, né? O passo 7 é, se você for negado, eles vão te entregar o passaporte ali na hora, com um papelzinho ali. Você só resta ficar triste mesmo e seguir vida, né? Se você for aprovado, eles vão ficar com o seu passaporte, né? Para eles colarem lá o visto no seu passaporte e você vai receber o passaporte onde você escolheu. Lá na hora que você preenche o formulário DS-160, você diz se vai receber em casa ou se quer receber no próprio caso. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para mim, tá? Que a gente vai responder, a gente vai te ajudar e para fazer esse esquema que seja mais fácil para você esse processo, tá bom? Deixa aqui os comentários aqui embaixo que eu vou te ajudar. É basicamente isso, então é desde esse processo do passaporte, preenchimento do formulário, de fazer lá a biometria no CASV, vai até o consulado, até receber o visto, tá bom? É um processozinho chato, burocrático, né, que exige preparação da gente, principalmente lá na hora da entrevista, que exige paciência na hora de responder o formulário DS-160, mas se der tudo certo, se for preenchido tudo direitinho e você arrasar lá na sua entrevista, vai ser aprovado. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Vai ter mais vídeo aqui no canal sobre o visto americano, falando sobre todo esse processo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um cheiro, tchau, tchau!